Sabe aquele dia seguinte que parece ter sido roteirizado por um inimigo pessoal? Acordar com gosto de guarda-chuva na boca, a cabeça latejando como bateria de escola de samba e a lembrança difusa de uma noite em que você foi rejeitado por metade da balada, levou pé na bunda da outra metade e encerrou a jornada gloriosamente vomitando na própria calça e na própria camisa. Pois é, a famosa ressaca da vergonha alheia, a moral no chão, a dignidade evaporada e uma única certeza: eu vou me vingar de todo mundo. Agora pega esse roteiro trágico e transporta direto para o estúdio da Globo News. Porque depois da derrota histórica do governo Lula no Congresso, aquela em que até o IOF foi poupado da sanha tributária, o clima por lá tá exatamente assim. Ressaca, vergonha, olhos marejados, jornalistas com cara de quem tomou toco do Brasil inteiro. Um verdadeiro velório ao vivo, com Daniela Lima, Eliane Cantanhede e companhia prometendo vingança contra o Congresso, como se fossem vilões de novela mexicana. Tudo em nome de um Lula humilhado, sem imposto novo e sem dignidade. Observe, é assim que nascem os vilões. Brasil, o país onde o feitiço vira contra o feiticeiro com mais frequência que a Erika Hilton passa vergonha. Ontem, o Congresso Nacional, essa entidade demonizada de assim, outro também pela mídia e pelos petistas de rede, resolveu dar uma aula de aritmética política ao Planalto. Resultado? Lula levou uma surra em estéreo. De um lado a Câmara, do outro o Senado, batendo onde mais dói, os cofres do PT. O plano do governo de meter a mão no seu bolso com o aumento do IOF morreu na praia. E agora, além da derrota histórica, o desespero já bateu. O governo cogita apelar para quem? Isso mesmo, para o Departamento Jurídico Oficial do PT, o STF. A votação foi como um tapa com luva de pelica, seguido de um mata-leão parlamentar. 383 votos a favor da derrubada do decreto de aumento do IOF. Contra? Só 98. Sente o pânico entre os jornalistas da Globo News. E o resultado? 383 a 98. 383 a 98. Então, 98. é uma derrota expressiva, muito, né? Que mostra o tamanho muito pequeno da base do governo nesse momento. Menos de 100 deputados, um quórum de 482, quer dizer, bastante alto. 481 total. Ali. E, total 482. E uma abstenção. Então, é uma derrota que o governo terá que ver como vai daqui para frente lidar. É muito provável que o Senado vote ainda hoje esse texto e também seja uma grande derrota do governo. Mano, o desespero da voz da Ana não é flor que se cheire? Finalmente uma boa notícia vindo do Congresso. Deu pra ouvir daqui o choro do Haddad. O cobrador dos juros infinitos chegou! Vini Juros! Aumentar IOF pesa no bolso de quem tem menos. O tributo recai sobre crédito, importações e produtos do dia a dia, até a farinha do pão. Dizer que é imposto de rico mostra ignorância ou má fé, porque quem paga a conta, no fim, é sempre o mais pobre. Até a base do governo, aquela galera que ganha carguinho e verbinha, largou o osso e votou contra o Palácio do Assalto, Planalto. União Brasil, PP, MDB, PDT, tudo votando igual ao PL. Foi uma sessão semipresencial, mas o tapa foi presencial, moral e direto no fígado do Haddad. O que o Lula queria? Simples, aumentar imposto e jogar a culpa no Congresso. De novo. Mas os deputados, cansados de serem o cachorro que leva a bronca por fazer xixi no tapete, quando foi o gato quem mijou, resolveram dar um basta. Para completar, até Davi Alcolumbre, que vive orbitando Lula igual um mosquito de fruta podre, lavou as mãos. É uma derrota sim, mas construída a várias mãos, ele disse. Tradução? Perdeu o Playboy. E perdeu com a ajuda dos próprios amiguinhos. Com o decreto derretido no plenário, o governo surtou.
E como sempre acontece no paraíso da insegurança jurídica, a apelação ao STF vem aí. É contigo, Chatuzaneri. A ministra Gleisi Hoffmann disse que se o governo não puder contar com essa receita que vem desse aumento de IOF, a alternativa vai ser passar um facão. E não é o governo quem decide, não, é a lei que decide isso. E aí esse facão vai passar também sobre as emendas ou pelas emendas parlamentares. Mas uma informação apurada agora há pouco que eu gostaria de dividir com vocês. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF. Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubá-la. Derrubar o decreto, melhor dizendo. Então já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Será que ela recebeu uma mensagem zap da fonte sigilosa com piada e figurinha de lambuja? Vamos tentar adivinhar. A ação será distribuída para 1. Zanin, 2. Dino ou 3. Toffoli. Meu Deus do céu, se tirar o STF o governo desaba. Toda vez que o governo Lula perde uma votação no Congresso, ele diz que vai acionar o STF. É tipo aquele menino gordinho, mimado, no shopping, que grita: Mãe, ele não me deixou roubar o brinquedo. A verdade é que sem o judiciário, esse governo não teria nem começado. E os compradinhos da Globo News fazendo de conta que isso é normal. A ministra e amante na lista de propinas da Odebrecht, Gleisi Hoffmann, já sugeriu a estratégia: vamos judicializar. Afinal, se não dá para ganhar no voto, ganha no grito e com canetada. Só esquecendo que o STF não tem prerrogativa de obrigar o Congresso a engolir imposto. Se bem que até aí o STF não tem a prerrogativa de fazer muita coisa no Brasil e mesmo assim fez. Essa cena toda lembra aquele episódio dos Simpsons, em que o Homer tenta passar uma lei para cobrar imposto dos filhos e termina apanhando da própria família. Mas a melhor parte ficou sendo a Globo News mesmo. Ah, a Globo News. Se a Globo fosse uma novela, ontem seria o episódio da morte da vilã. Daniela Lima com cara de quem perdeu o iPhone no Uber. Gerson Camarote tentando dizer que foi uma articulação da extrema-direita. Flávio Oliveira em looping infinito, dizendo: é racismo, é machismo, é homofobia, é extermínio das populações periféricas. E a Miriam Leitão? Ninguém consegue decifrar o que ela tentou dizer, mas ficou na cara que ela estava bem triste, o que é um ótimo sinal para o Brasil. Foi tipo assistir o enterro de um sonho petista ao som de Adoniran Barbosa. A choradeira começou com a lacradora da empresa, Flávia Oliveira, pé da vida, falando em guerra. É curioso porque ao longo das últimas semanas, toda essa polêmica e essa queda de braço envolvendo o IOF não provocou, por exemplo, aumento do dólar, o que era um indicativo, e acho que eu já até trouxe isso aqui para o Em Pauta, de que setores do mercado financeiro, né, o que a gente costuma chamar de Faria Lima, pareciam mais próximos de Haddad do que do Congresso Nacional. Tivemos, Érica, eu acho que é importante também chamar a atenção ou lembrar de alguns momentos em que parecia haver uma convergência para aprovação de medidas, por exemplo, de ajuste fiscal, e eu já citei e volto a repetir, super salários e previdência dos militares, medidas, projetos que o governo já entregou e que estão engavetados no Congresso Nacional, a própria negociação sobre emendas, uma acomodação e até um corte linear nos benefícios de exonerações ou isenções fiscais que
segundo contas da Fazenda, alcançariam 800 bilhões de reais neste ano. Nada disso prosperou. Houve a substituição do decreto, ora derrubado, por uma medida provisória. Tanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Hugo Mota, numa quase madrugada, aliás, estávamos juntos, né, de domingo para segunda, semana retrasada, festejaram um acordo inédito, um alinhamento na direção de mais racionalidade na gestão das contas públicas, para, poucas horas depois, Hugo Mota voltar atrás e o desfecho vimos hoje. Então, há, de fato, pressões muito fortes sobre o Congresso, um Congresso que cede a grupos privilegiados e organizados, posso falar das bets, das fintechs, do agro, porque haveria taxação de títulos isentos, em detrimento do melhor interesse da população no que diz respeito à justiça tributária. A guerra está evidentemente deflagrada e nós vamos acompanhar os próximos capítulos, observando também a opinião pública, a sociedade. Guerra? Que guerra? Diz governo fraquinho, não aguenta nenhum tapa. Imagina uma guerra. Ninguém aguenta mais narrativa. Cortar gastos do desgoverno? Vocês não falam, né, pelegada? Chega de imposto na toba do povo para bancar luxos do Estado. Mas a gente não poderia esperar nada diferente. A Globo News, de posse de bilhões do Lula, está em clima de velório. E em todo velório não podem faltar as véias carpideiras. Depois de chorar a baixa letalidade dos mísseis do Irã, a véia do disjuntor Eliane Canhotede abriu o berreiro sobre o IOF e o aumento do número de parlamentares. O Congresso brasileiro está fora de controle, né? Porque você pegando todas as decisões, aquelas 3 decisões bombásticas da semana passada e essa decisão de hoje, essas 2 decisões de hoje, o que você tem? Você tem, Eric, que o Congresso Nacional está em choque com o Executivo, em choque com o Judiciário e em choque com a opinião pública. Numa expressão muito coloquial, o Congresso está se lixando para a opinião pública, porque realmente o Datafolha, pesquisando, ouviu aí a sociedade brasileira e concluiu que 76% dos brasileiros e brasileiras são contra esse tipo de medida pelo óbvio. O Congresso brasileiro custa muito caro e a grande questão é a questão fiscal, né? E o que o Congresso está fazendo? O Congresso barra todas as propostas para aumentar a arrecadação que o governo manda e aumenta gastos do outro lado, ou seja, faz o oposto do que tem que ser feito. O que você tem que fazer? Você tem que reduzir os gastos e aumentar um pouquinho a arrecadação. Não sei como, mas para equilibrar a questão fiscal. E o Congresso faz o contrário. Olha que termo interessante a Canhotede usou para definir o Congresso. Ele está fora de controle. Ou seja, na cabeça dela, o Congresso tem que ser controlado. Controlado por quem? Canhotede, quem está fora do controle é o Lula. É a Janja querendo implantar um regime chinês aqui. É o STF. Fala a verdade. Fora de controle estão a Justiça e o Executivo. O Legislativo estava até agora somente acovardado. E quanto ao Congresso não se importar com a opinião pública... Opinião pública. A Globo é quem define o que é opinião pública? Não mais. Temos as redes sociais. E a maioria da opinião pública não quer mais impostos. E no caso do aumento dos deputados, a pressão veio dos estados que argumentam que perderam representatividade com o aumento da população. A maioria no norte e no nordeste. A amiga do Zé Dirceu é uma vergonha. Se fosse isenta, ela diria que os 3 poderes estão em choque com a opinião pública. O Judiciário virou partido político e se colocou acima da Constituição. O Executivo arrecada muito, gasta mal e quer arrecadar mais, esfolando o povo. Fora de controle? Fora de controle estão os 2 neurônios que sobraram na cabeça dessa véia louca.
Outra véia que também ficou fora de controle na Globo News é a ex-guerrilheira comunista Múmia Leitão, Miriam Leitão. Ela resolveu imitar seus ídolos do STF e dizer que impedir o Lula de cobrar mais imposto é inconstitucional. Realmente, Camila, não faz sentido o que o Congresso tem feito. Ele não é de hoje. A lista é grande das medidas que são medidas inconstitucionais ou medidas que não são... que o governo não deveria, que o Congresso não deveria derrubar e derruba. Mas essa medida especificamente, ela é inconstitucional. Fazer um projeto de decreto legislativo, derrubando um decreto que é prerrogativa do Executivo, só o Executivo pode aumentar IOF, aumentar a alíquota de IOF. Isso é uma decisão do Executivo. Então, quando o Congresso derruba, através desse projeto de decreto legislativo, ele está fazendo uma medida inconstitucional. O governo, nesse momento, está em dúvida se entra ou não entra na Justiça. Mas o governo não entrar na Justiça diante de uma medida inconstitucional mostra a fraqueza do governo. Mostra o governo perdendo para ele mesmo. Mostra que o governo não quer discutir essa questão. Ele pode entrar na Justiça e depois negociar com o Congresso outras questões, mas ele não pode não reagir diante de uma inconstitucionalidade. Foi uma derrota robusta, 383 votos na Câmara, mas isso não significa que ela vira constitucional pelo número de votos, né? Esses argumentos todos que foram usados pelo Congresso para explicar por que ele anda tão agastado com o governo, como, por exemplo, está botando em mim a culpa de aumentar a conta de luz, mas é do Congresso a culpa de aumentar a conta de luz. O Congresso derrubou Jabuti, derrubou os vetos do governo aos jabutis. Então, isso causará o aumento da conta. Os consumidores pagarão a conta da decisão do Congresso. E o Congresso é contraditório, porque ele aumenta a despesa e depois diz que é contra aumento de impostos. O IOF aumento do IOF é sim uma questão controversa, tem economista que é contra, acha que isso distorce a economia, porque é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. Mas o fato é que não é o Congresso que tem que fazer isso, né? Pode ser feito na negociação, na conversa, mas não pode ser o Congresso que derruba através de um projeto de decreto legislativo. Isso não é o caminho. E essa não é a primeira vez. A lista é enorme de medidas que o governo fez para cortar despesas e o Congresso não aceitou. Eu queria lembrar uma só. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, que hoje é corrigido como percentual da receita corrente líquida. É um absurdo, porque quanto mais sobe a receita, mais ele recebe. Então, vive desse dinheiro que cresce o tempo todo. O governo propôs, vamos desvincular e apenas corrigir pela inflação. O Congresso não aceitou. Então, o Congresso não pode ficar dizendo que é a favor de ajuste fiscal, porque isso é demagogia. Na prática, a lista das medidas de ajuste que ele derrubou são enormes. Entenda como é bom pagar mais caro em tudo no cartão de crédito. Chega até gaguejar para explicar o inexplicável. A véia descabelada da Miriam Leitão quer enfiar a goela abaixo que imposto na toba do brasileiro é bom. Por que a senhora então não imprime um DARF e paga mais imposto? Não precisa aumento de IOF, vai se ferrar, minha senhora. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Além do mais, IOF é imposto regulatório e não arrecadatório. A senhora deveria saber disso. O nível de submissão da Globo ao governo Lula deixa qualquer TV estatal no chinelo. Eu fico careta com esses jornalistas cabeçudos que defendem governo como se fosse religião. O Estado não corta um centavo dos próprios privilégios, mas vive querendo esfolar o cidadão comum. A primeira-dama está viajando em hotel de 5 estrelas. O STF banhando a lagosta. E a jornalista, que já devia estar aposentada, vem com esse papinho de ajudar os pobres como desculpa para entubar mais imposto. Miriam Leitão é a nova ministra do Supremo? Já declara inconstitucionalidade de decisões do Congresso? Bem que dizem que tirania é contagiosa.
O desgoverno não está perdendo 10 bilhões, está deixando de praticar mais um assalto de 10 bilhões no bolso do brasileiro. Basta administrar melhor os recursos e parar de roubar idosos, que sobra mais que isso. Mas claro que a Globo é contra, afinal ela ganha uma fatia de tudo que é roubado, digo, arrecadado do povo. Mas o choro mais emocionante foi o da manicure dos 9 dedos do Lula Mortadela Lima. O semblante de tristeza dela ao constatar a solidão de seu patrão é hilária. Sente o clima do velório. Nós vamos começar agora a entender como é que foi a noite ontem dentro do Palácio do Planalto, depois que ficou evidente que a promessa, ou dita promessa feita ao líder do PT, ao líder do governo na Câmara e à própria ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, por Hugo Mota, presidente da Câmara, não seria cumprida. Hugo Mota havia sinalizado que daria ali cerca de 2 semanas ou até esperar o próximo semestre para votar o mérito da derrubada do IOF. Não aconteceu. De uma semana para outra, a coisa desandou. Eu vou começar a explicar para vocês exatamente qual foi o tom das reuniões que Luiz Inácio Lula da Silva teve ontem com integrantes de seu governo, integrantes plural, até altas horas da noite. Eram coisa de 11 horas da noite quando começou a ser possível conversar com os integrantes do primeiro escalão que estavam com o presidente da República. Os ministros de Lula veem o Congresso sabotando claramente 2026, numa aliança da centro-direita com a elite financeira para viabilizar um nome, para tornar a escolha de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, favorito do mercado, como a escolha mais viável para enfrentar o petista em 2026. A avaliação exposta a Lula ontem é a de que o Congresso, de fato, já se provou inconfiável, de que talvez ter devotado tanta confiança, em especial ao presidente da Câmara, tanto que o Lula, o Valdo vai detalhar isso daqui a pouco, vai falar hoje primeiro com o Davi Alcolumbre, com quem ele tem uma boa relação há anos, para depois falar com o Hugo Mota. Já o Valdo entra nesse assunto. Os ministros disseram, olha, o que eles estão fazendo não é estrangular o orçamento de 2025, implodir o orçamento de 25, eles vão implodir o orçamento de 2026. E o que é que se quer neste ambiente, presidente? Inviabilizar a reeleição desde já. Lula, e aí eu trago um segundo aspecto, dormiu convencido desta tese. Recebeu um telefonema de um de seus líderes no Congresso Nacional. O telefonema era, presidente, o que o senhor quer que eu faça? Pinto para a guerra ou tento acalmar? Lula disse a ele, para mim, basta. Não precisa ofender ninguém, gritar com ninguém, xingar ninguém, mas basta. Não dá para a gente se abaixar tanto a ponto de ficar exposto. Luiz Inácio Lula da Silva foi dormir ontem, como eu disse, consciente de que a base que ele tentou atrair com ministérios para o seu governo já desembarcou. A votação, a derrubada do IOF, não foi um fim em si mesmo. Ela representa, para o petista, até, digo, a noite de ontem, uma ruptura da centro-direita com o projeto de Lula à reeleição. E aí você olha para a reforma que não foi feita e foi prometida por Lula nos ministérios, e ontem uma pessoa que conhece muito profundamente o presidente me disse, eu não acho que ele vai mexer mais. Talvez o Boulos, não sei. Mas o que fica claro é que o Lula, hoje, já tem consciência de que o que vai com ele para a disputa da reeleição é o PT, é o PSB, talvez o PDT, PCdoB e o PSOL. É isso. É esse pessoal quem vai com ele. E talvez metade do MDB. Por que metade do MDB? Eu explico já já. O presidente foi dormir disposto a partir para o enfrentamento na política e o enfrentamento na justiça. Hoje, ele disse, eu vou, acho que é isso, acho que deu, acho que está claro o que aconteceu, eu vou meditar durante a noite, falar com o Messias, advogado-geral da União, para ver a viabilidade jurídica do questionamento no Congresso. Abro um parêntese aqui, Fernando Haddad disse para Lula que, no entendimento dele, é claramente inconstitucional o que fez o Congresso Nacional ontem, explico já já o motivo. Mas o Lula ia conversar com o Messias e hoje disse, meditaria, amanhã a gente vê em que tom vamos. Mas a disposição do presidente ontem era de ir para o enfrentamento, para defender, inclusive, a própria imagem. Essa jornalista fica histérica quando é para acusar o Bolsonaro.
Quando é derrota do governo, ela fala baixinho, quase morrendo de desgosto. A cara de derrota da Daniela Lima nesse vídeo não tem preço. Morreu alguém? Porque parece que a jornalista isenta tá de luto. Essa é a cara de desespero de quem vê todo mundo abandonando o navio, mas está acorrentada ao convés. Vai ver todo mundo pular fora enquanto tá afundando com seu chefe. Eu também acho interessante as palavras que ela usou. Agora tudo é golpe e sabotagem. Daniela e o regime estão tendo um surto de esquizofrenia paranoide. Ninguém pode fazer e falar nada contra o rei dos ratos. Sabotar as eleições. Por quê? Só porque o nosso guia perdeu apoio no Congresso? Narrativazinha safada que o governo mandou a Globo News divulgar. A verdade é que Lula 3 acabou ontem e até o Lula já sabe disso. De todo jeito, repara. Uma diz que o Congresso está fora de controle. Outra diz que é guerra. Outra diz que é sabotagem nas eleições. A Globo News está se esforçando para demonizar o Congresso e justificar o que o Lula e o STF mais querem. Fechar o Congresso, no melhor estilo Venezuela. Agora, quer saber o mais delicioso de tudo? Quem relatou o projeto que derrubou o decreto? Membros do PL. Ou seja, além de ser uma derrota, foi com carimbo da oposição. Pior, foi com papel timbrado e selo comemorativo Chora Lula 2025. O Congresso avisou, se continuarem tentando enfiar imposto goela abaixo, vão continuar apanhando. Mas o governo, claro, já começou a articular retaliação. Spoiler, vai acabar em mais derrota. O Senado deve votar o PDL nos próximos dias e já tem clima de repeteco do massacre. O povo aplaudindo de pé nas redes sociais. A esquerda desesperada tentando chamar isso de ataque à democracia. Enquanto isso, o Planalto, que achava que ia conseguir passar a boiada fiscal, agora tenta salvar os bois. Só que o matadouro político já está montado. O Congresso acordou, se rebelou e deu um tapa de realidade na cara de um governo que ainda vive em 2003. E assim, termina mais um dia de ressaca na redação da Globo News. Aquela ressaca moral, política e até estética, porque nem o blazer da Eliane Cantanhede conseguiu disfarçar o luto institucional. Depois da derrota acachapante do seu ídolo Lula, os jornalistas da casa passaram o dia bufando, xingando o Congresso, amaldiçoando a democracia e jurando vingança, como se fossem vilões de novela das 9, com um copo de gin na mão e um gato persa no colo. Tentaram rugir, tentaram ameaçar, tentaram fazer cara feia e meter medo, achando que ainda são o quarto poder. Mas o resultado foi mais parecido com aquele tiozão bêbado que tenta cantar no karaokê depois de levar um pé na bunda. Ninguém leva a sério, todo mundo dá risada e no fim ainda bate palma por pena. Globo News quis parecer temida, só conseguiu parecer triste. Quis parecer poderosa, só conseguiu parecer patética. E o povo? Esse, felizmente, já aprendeu a rir. Até o próximo imposto. Digo, vídeo. Quero censura. Censura! O Bozo tá voltando. Vai dar ruim pra gente, petista! Censura! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.